Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, vamos estar finalizando a capa de botijão aberta com motivo chevron. Caso você não tenha visto como fazer a primeira e a segunda videoaula, o link do passo a passo das duas está disponível para você na descrição desse vídeo. Então, agora a gente vai estar finalizando a capa nessa aula aqui. Eu disse para vocês na videoaula anterior concluírem um total de 5 carreirinhas quando a gente cortou o fio e iniciou pegando naquela alcinha que tinha ficado aqui. Então, na minha tensão de pontos, eu fiz 5 carreirinhas após aquele primeiro bico que a gente tinha feito. Do lado direito fica dessa forma aqui, e do lado avesso aqui do nosso trabalho, a gente vai ficar com essa repetição aqui, ó. Ao todo, a gente fez 10 carreiras aqui do ponto chevron, que é esse ponto zigue-zague, tá? Então, aqui, caso na sua tensão de pontos você ache necessário trabalhar mais carreiras, você pode estar trabalhando. Na minha tensão de pontos, eu trabalhei 5, fiz o primeiro bico, agora eu fiz mais 5 e vou fazer o último bico aqui de acabamento. Bom, pessoal, agora que eu mostrei para vocês a capa, eu vou estar ensinando para vocês na amostrinha novamente, igual eu ensinei para vocês na segunda parte aí da nossa aula. Aqui, então, já tô finalizando, já desci, então, com os 8 pontos altos. Você vai fazer uma corrente, vai vir, então, no primeiro ponto alto e vai fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Nessa carreira do biquinho de acabamento, a gente não vai trabalhar ponto baixo igual a gente fez na primeira carreira do biquinho, no nosso primeiro babado. Nessa segunda carreira aqui, a gente vai subir com 3 correntes, para ser equivalente a um ponto alto. E aí, a gente vem no próximo ponto e trabalha um ponto alto. Então, aqui a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. Faça uma corrente. Sempre para estar iniciando, a gente vai pular os 2 primeiros pontos, daqueles 8 pontos que trabalhamos subindo. Você vai sempre vir no terceiro ponto, agora pegando o ponto de forma normal, sem ter que pegar apenas em uma alcinha. A gente vai pegar o ponto na cabecinha do ponto. Vamos estar fazendo aqui, então, no terceiro ponto, um leque. Cada leque será de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Aí, pessoal, vai ficar dessa forma aqui. Naquela cor verde folhagem, não mostra muito bem os pontos. Então, vou estar ensinando para vocês assim, para vocês poderem ver melhor onde você vai pegar. Então, sempre inicie o leque no terceiro pontinho aqui subindo. Faça uma corrente, pule 2 pontos de base. No terceiro ponto, você vai fazer um ponto alto, ficando assim. Trabalhe uma corrente. Em todos os intervalos de 3 correntinhas, vamos ter um leque. Sempre o nosso leque será de 3 pontos altos. Finalizados os 3 pontos altos, você vai fazer 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo espacinho. Finalizado o nosso lequezinho, vai ficando dessa forma aqui. Agora, você vai trabalhar uma corrente e vai pular os 2 primeiros pontos descendo. Vai vir no terceiro ponto e nele trabalha um ponto alto, ficando dessa forma aqui. Faça uma corrente, pule 2 pontos. No terceiro ponto, faça um leque. Fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Aí, pessoal, em cada um dos nossos detalhes aqui do ponto chevron, vamos ter 3 leques dessa forma aqui, ó. A gente pula os 2 pontos no terceiro, faz o leque, pula 2, trabalha um ponto alto, pula 2, faz um leque. Pula 2, trabalha um ponto alto, pula 2, faz um leque. Sobe exatamente 2 pontinhos aqui. Agora, você vai laçar o fio direto, sempre aqui, ó, entre um ponto chevron a outro, vamos fazer um ponto alto. A gente vai repetir igualzinho a gente fez na primeira carreira do nosso bico, só que agora pegando de forma normal. Então, pule os 2 primeiros pontos, no terceiro ponto você vai fazer o leque. Então, aqui a gente vai trabalhar 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Finalizado aqui, então, o leque no terceiro pontinho, faça uma corrente, pule 2 pontos.
No terceiro, trabalhe um ponto alto. Faça uma corrente e pule 2. Dentro do intervalo de 3 correntes, trabalhe um leque. Fazendo os 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo espacinho. Tudo que a gente faz subindo, vamos trabalhar descendo também. Então, agora eu vou estar pulando. Após fazer uma corrente, 2 pontos de base. No terceiro, eu vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente, pulo 2. No terceiro, trabalho um leque. E assim, pessoal, você vai seguir essa sequência até chegar no final da sua carreira. Sempre vai dar os lequezinhos ou os pontos altos no mesmo pontinho que eu ensinei para vocês. No primeiro e no segundo, vai dar em todos os outros detalhes de ponto chevron também. Sempre que você finalizar o seu leque, lace o fio, vem aqui no intervalo de um ponto chevron a outro e faça um ponto alto. E é só seguir, pula 2 pontos, no terceiro inicia o leque. Pula 2, trabalha um ponto alto. Pula 2, no espacinho faz o leque. Igualzinho eu ensinei para vocês aqui no início, tá bom? Como é apenas uma repetição, vou fazer a minha carreira aqui. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando, então, a primeira carreira do bico aqui de acabamento da nossa capa, sempre trabalhando a mesma repetição. Em cada um dos detalhes do ponto chevron, vamos sempre ter 3 leques aqui. Sempre a gente vai começar o nosso primeiro leque no terceiro ponto daqueles 8 pontos subindo. Então, a gente pula os 2 primeiros dos 8, no terceiro trabalha o leque. Pula 2, faz um ponto alto. Pula 2, trabalha um leque. Pula 2, faz um ponto alto, pula 2, faz um leque. Sobra exatamente 2 pontinhos, dá certinho. E sempre aqui, ó, entre cada um dos detalhes do ponto chevron, a gente trabalha um ponto alto. Para estar finalizando, após fazer o último leque, eu já fiz uma correntinha e vou fazer um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Após você finalizar aqui o ponto sobre ponto, para ir para o lado direito, a gente vai estar subindo com 3 correntes. Vou virar aqui, então, o meu trabalho. Virei. Agora, a gente vai estar fazendo a última carreirinha. Mas, caso no seu ponto você ache necessário fazer, por exemplo, outra carreira para depois fazer de picôzinho, você pode estar fazendo também. Aí, é só você fazer do picô do lado direito do seu trabalho, caso você ache que seja necessário trabalhar mais uma carreira aqui para dar o comprimento. Aqui, então, após fazer as 3 correntes, eu vou vir no ponto aqui ao lado, que aqui eu vou continuar fazendo aquele ponto sobre ponto, continuando com 2 pontos altos aqui de base. Faça uma corrente, no lequezinho a gente vai trabalhar o leque dentro do leque, porém agora os nossos leques vão ter um picô no meio. Então, após você trabalhar os 3 pontos altos para fazer o leque, trabalhe 3 correntinhas. Você volta pegando nas 2 laçadinhas, busca o fio e finaliza um ponto picô com um ponto baixo. Aí, laça o fio, volta aqui no mesmo espacinho e faça 3 pontos altos. Em todos os leques, vai ter o leque dentro do leque anterior, porém, todos vão ter um picô no meio, ficando assim. Faça uma corrente, lace o fio. Passe agora a agulha por debaixo do ponto alto. Aí, você vai buscar o fio e vai estar fazendo o ponto alto. Só que passando por debaixo, o ponto alto vai ficar em relevo no seu trabalho, igual a gente fez no primeiro bico. Faça uma corrente, vem no próximo leque e trabalha leque dentro do leque anterior, fazendo 3 pontos altos. Finalizado 3 pontos altos, faça 3 correntes,
Pegue nas duas laçadinhas, busque o fio, finalize aqui o picô com ponto baixo. Volte no mesmo espacinho, trabalhe então 3 pontos altos. Sempre nos nossos leques, repetindo, a gente vai ter um leque dentro do leque anterior. Porém, sempre a gente vai trabalhar um picô no meio deles. Faça uma corrente, lace o fio, passe a agulha por debaixo aqui do ponto, busque o fio, trabalhe um ponto alto. Fez o ponto alto, você vai estar fazendo aqui uma corrente. No próximo leque, a gente vai repetir leque dentro de leque. Então, eu vou fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas, pego nas duas alcinhas, busco o fio, finalizo aqui com um ponto baixo, formando o picô. Volto no mesmo intervalinho e trabalho 3 pontos altos. Em todos os nossos detalhes de ponto chevron, a gente vai ficar assim, ó, com leque com picôzinho, ponto alto em relevo. Leque com picôzinho, ponto alto em relevo. Aí, você vai laçar direto aqui, vai vir por baixo do ponto alto que a gente fez entre os pontos chevron e vai estar fazendo um ponto alto, ficando em relevo. Tudo que a gente fez no primeiro detalhe, vamos fazer em todos os outros também. Aí, é só você seguir essa sequência até chegar no final. Então, pessoal, como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando aqui, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada, então, na minha capa de botijão. Voltei aqui sem ser na amostrinha, já com a minha capa finalizada, para estar mostrando aqui bem certinho para vocês. Ela fica assim com um babado, que é o propósito, então, da nossa capa, que ela é uma capa de babado duplo. E aqui a gente tá na última carreira, fazendo leque dentro de leque, ponto alto em relevo no ponto alto feito da carreira anterior. Eu sempre fiz com uma corrente de separação, mas se você quiser fazer direto, você pode. Leque dentro do leque, todos os nossos leques a gente trabalha um picôzinho no meio para fazer o acabamento. Aqui, então, tô no meu último leque, já trabalhei 3 pontos altos, o ponto picô, e vou estar finalizando aqui os últimos 3 pontos altos do meu último leque. Agora, trabalho uma correntinha e um ponto alto para cada ponto alto feito, para a gente estar finalizando aqui. Sempre para iniciar e para finalizar, a gente sempre tem um bloquinho de 2 pontos dessa forma aqui. Agora, pessoal, a gente vai fazer o acabamento da parte de trás. Para fazer o acabamento aqui da nossa peça, é o seguinte: eu vou estar subindo com 3 correntes. Após finalizar, o último bloquinho dessa forma. E agora, eu vou virar aqui, porque eu vou estar trabalhando na lateral aqui da minha capa. Então, virei aqui para trabalhar nessa lateral aqui do trabalho. Virei aqui, então, agora eu vou vir no segundo bloco de 2 pontos. Então, eu laço a agulha, venho aqui, passando por dentro aqui do ponto e vou fazer um leque. Só que o meu leque aqui, ele vai ser de 2 pontos altos. E nessa parte de trás, eu não vou trabalhar picô. Eu vou fazer uma corrente, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, sempre para fazer o próximo ponto alto aqui, o próximo ponto, eu vou estar fazendo no ponto seguinte. Então, eu vou fazer uma correntinha e eu vou fazer um ponto alto no ponto seguinte, ficando dessa forma aqui. Então, eu iniciei com as 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto. No bloquinho seguinte, eu trabalhei um leque de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, fiz uma correntinha e um ponto alto no bloco seguinte. A partir de agora, para fazer um próximo leque, que eu vou sempre intercalar, leque, ponto alto, leque, ponto alto. Só que eu vou estar pulando um bloquinho aqui para ser de intervalo. Então, eu vou fazer uma corrente, vou pular um bloquinho, no próximo, pegando aqui no ponto alto, por debaixo dele, eu vou fazer o leque de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos no mesmo pontinho aqui de base. Aí, pessoal, vai ficar assim.
Agora, trabalhe uma corrente. Vem no próximo bloquinho, no ponto alto seguinte, e você vai trabalhar um ponto alto. Vai ficar assim. Agora, faz uma corrente. Para fazer o próximo bloco, a gente vai pular um bloquinho aqui de intervalo. Aí, eu vou vir no próximo bloquinho que dá aqui, ao lado do nosso primeiro bico aqui que a gente fez para ser o caimento da nossa peça. Então, eu pulo um bloquinho, no próximo eu vou trabalhar o lequezinho. Então, eu faço 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, eu vou fazer uma corrente e um ponto alto no bloquinho seguinte. Sempre, pessoal, a gente fez aqueles bloquinhos na laterais, aí a gente vai pegar por debaixo aqui, pegando sempre o primeiro ponto do bloquinho, tá vendo? Para fazer o próximo leque, eu vou estar fazendo uma corrente. Aí, eu pulo um bloquinho. No próximo, eu trabalho o lequezinho, fazendo 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos no mesmo espacinho aqui. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou fazer uma correntinha e um ponto alto no próximo bloquinho. Aqui, então, pessoal, a gente já vai sair da parte do bico e vai ir nessa parte aqui que só tem bloquinhos. E eu vou continuar com essa repetição. Qual que é a repetição aqui? Sempre que você faz o leque num espaço e um ponto alto, a gente pula um bloquinho para ser de intervalo. Então, faz uma corrente, pula um bloquinho. No próximo, eu vou trabalhar o leque. Eu vou fazer 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos no mesmo pontinho aqui de base. Vai ficar assim. Aí, trabalho uma corrente, um ponto alto no próximo bloquinho. Uma corrente. Para fazer o próximo, a gente vai pular um bloco de base. Então, eu pulo o bloquinho. No próximo, eu vou estar fazendo o lequezinho. Trabalhando 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Sempre que você finalizar o leque, faça uma corrente, um ponto alto no próximo bloquinho. Uma corrente. Para fazer o próximo, a gente vai estar pulando um bloquinho de intervalo. No próximo, eu vou estar fazendo o lequezinho, trabalhando 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos aqui no mesmo espacinho. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, eu vou trabalhar uma corrente, um ponto alto no próximo bloquinho. Uma corrente, eu vou pular um bloco. No próximo, eu vou trabalhar o lequezinho. Eu vou fazer 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos aqui no mesmo espacinho do bloquinho, que vai ficar dessa forma. Então, aqui nessa parte, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lequezinhos, tá? E agora, a gente não vai trabalhar leque mais. Eu vou estar fazendo o biquinho de acabamento de forma bem simplesinha. Já vou mostrar aqui pra vocês. Vai sobrar um bloquinho aqui sem a gente trabalhar nele. Agora, eu vou estar fazendo uma correntinha aqui. E agora, pessoal, eu vou trabalhar 3 correntes para fazer o biquinho e um ponto alto para fazer aquele bico tombadinho. Só que para poder fazer o primeiro bico, eu vou estar pulando esse último bloquinho aqui. Eu vou vir no ponto alto dessa carreira fechada do pescoço do botijão e vou estar fazendo um ponto baixo dessa forma. Caso você queira fazer com 2 correntes aqui, você pode estar fazendo, tá? Aqui, após fazer o ponto baixo, eu vou fazer 3 correntes. Vou laçar o fio, vou pegar nas 2 laçadinhas e vou fazer um ponto alto. Vai ficar dessa forma aqui. Para não repuxar nessa parte, eu vou fazer uma correntinha. Como eu tava pulando, aqui eu vou pular também. Eu vou pular um ponto de espacinho para ser um espaço. Vou vir na próxima carreira de ponto alto e vou estar prendendo com um ponto baixo. Vai ficando dessa forma aqui. E eu vou continuar fazendo 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, trabalho ponto alto, faço uma corrente, pulo um ponto aqui para ser intervalo, no próximo ponto vou prender com ponto baixo.
Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer 3 correntes. Vou pegar nas 2 alcinhas, trabalho um ponto alto. Aqui, trabalho uma corrente, pulo um pontinho, no próximo ponto, trabalho um ponto baixo. Nessa parte aqui, ó, a gente ficou com 3 biquinhos dessa forma. Agora, eu vou trabalhar o biquinho, só que sem aquela correntinha. Aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Vou trabalhar 3 correntes. Vou pegando nas 2 alcinhas, trabalho um ponto alto. Agora, eu não vou fazer correntinha. Eu vou vir agora sem pular um pontinho para ser de espaço, eu vou pular a carreira de ponto baixo. Eu vou vir nessa carreira aqui de ponto alto, que é essa aqui do nosso desenho, que tem um espacinho, e vou estar prendendo com um ponto baixo, sem fazer correntinha. Vai ficar assim. E agora, eu vou subir para essa parte. Então, vou contornando a minha capa já para fazer o acabamento. Então, eu trabalho 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, trabalho um ponto alto. Agora, eu vou vir no próximo, sem fazer aquela correntinha, e vou estar prendendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, trabalho um ponto alto. Venho no próximo ponto, prendo com ponto baixo. Então, nessa parte, eu não fiz correntinha e não tô pulando pontinho para ser de intervalo. Trabalho 3 correntes. Pego nas 2 alcinhas, busco o fio, trabalho um ponto alto. Venho no próximo ponto, prendo com ponto baixo. Agora, eu vou fazer o último aqui. Vou trabalhar 3 correntinhas. Vou pegar nas 2 alcinhas. E vou prender com o ponto baixo agora, pessoal. Aqui a gente tem a carreirinha, que a gente fez aqui o ponto alto, certo? Só que nesse lugar aqui, eu não vou prender no meio, eu vou estar prendendo na última correntinha aqui, que é a correntinha que a gente fez para fazer essa carreira de ponto alto. Então, ao invés de prender aqui no intervalo, eu vou vir dentro da correntinha e vou estar fazendo um ponto baixo. Vai ficar dessa forma aqui. E agora, a gente vai contornar essa parte aqui, ó, que é o meio do botijão aqui, essa parte de cima, que aí já vai saindo o biquinho de acabamento dos 2 lados. E já fica prontinho essa primeira parte aqui de acabamento. Então, aqui é bem facinho o nosso biquinho. A gente vai fazer 3 correntes, vai pegar assim, ó, nas 2 laçadinhas e vai continuar fazendo um ponto alto. Nessa parte, eu vou estar pulando, ó, 1, 2, 3 pontos de base. No 4º ponto, eu vou estar prendendo com um ponto baixo e vai ficar assim. E dessa forma, eu vou fazer até chegar no final. Vou sempre trabalhar 3 correntes, pego nas 2 laçadinhas, trabalho o ponto alto. E aí, eu pulo 1, 2, 3. No 4º ponto, eu vou estar prendendo com um ponto baixo. Vai ficando assim. Depois, pessoal, que a gente finalizar, eu vou trabalhar uma alcinha de correntinhas. Aqui eu vou fazendo 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, trabalho um ponto alto e sempre pulo 1, 2, 3 pontos. No 4º ponto, eu vou pegar, pessoal, no mesmo lugar onde eu trabalhei o ponto na carreira anterior. Se eu pegar só nesse espacinho que ficou, pode ficar mais largo. Então, eu vou fazer assim, na volta toda aqui dessa parte de cima. Eu vou dar uma pequena adiantadinha aqui, então, quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. É só fazer 3 correntes, um ponto alto, e você sempre vai pular 1, 2, 3 pontos de base. No 4º ponto, prende com ponto baixo. Vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantadinha, dá certinho aqui pra gente fazer o ponto baixo, o biquinho, pula 3 pontos de base. Ponto baixo, faz o biquinho, pula 3 pontos de base. Então, aqui eu já aprendi com ponto baixo, eu estou pegando sempre onde eu tinha feito o ponto da carreira anterior. Trabalho 3 correntes, pego nas 2 laçadinhas, trabalho o ponto alto.
Para finalizar, eu vou vir dentro da correntinha equivalente aqui ao último ponto e vou estar prendendo aqui com um ponto baixo. Agora, tudo que a gente fez subindo na nossa capa, a gente vai descer aqui na lateral também, tá? Então, é igualzinho dos dois lados. Após você fazer o ponto baixo aqui na última correntinha, a gente vai iniciar descendo, fazendo 3 correntes, pega nas 2 laçadinhas e trabalha o ponto alto. E aqui a gente não vai trabalhar nesse ponto alto. Eu vou vir no próximo ponto alto aqui da segunda carreira e vou estar prendendo com um ponto baixo. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, a gente vai continuar descendo, fazendo 3 correntes, pega nas 2 alcinhas, trabalha um ponto alto. Só que agora, a gente vai vir no próximo ponto alto e vai estar prendendo com um ponto baixo, ficando assim. É igualzinho dos dois lados. Então, trabalhe 3 correntinhas, pegue nas 2 laçadinhas, trabalhe um ponto alto. Vem no próximo ponto, prende com ponto baixo. Faz 3 correntes, pega nas 2 laçadinhas, trabalha aqui, então, um ponto alto. Finalizou aqui o ponto alto, você vai vir no próximo ponto, um ponto baixo. Aqui, agora, a gente vai trabalhar o bico da mesma forma, porém, a gente vai fazer aquela correntinha de separação e agora a gente vai estar pulando o ponto de base. Então, aqui nesse próximo, eu vou fazer mais um sem fazer corrente. Vou estar fazendo 3 correntinhas, trabalho um ponto alto. Aí, eu vou vir nessa primeira carreira aqui, após a carreira do ponto baixo, e vou estar prendendo com um ponto baixo. Agora sim, eu vou trabalhar com uma correntinha, tá? Nesse daqui, eu trabalho apenas pulando a carreirinha de ponto baixo. Então, agora eu trabalho as 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas, trabalho um ponto alto e faço uma correntinha. Pulo um ponto aqui, que é uma carreira. No próximo ponto, eu vou prender com ponto baixo, ficando assim. Então, agora a gente vai pular uma carreirinha aqui. Trabalho agora 3 correntes. 1, 2, 3. Pego nas 2 alcinhas, trabalho um ponto alto, faço uma corrente. Pulo um ponto. No próximo, prendo com ponto baixo, ficando assim. E agora, eu vou fazer o outro biquinho. Fazendo 3 correntinhas, pega nas 2 laçadinhas, trabalha o ponto alto e faz uma corrente. Pula um ponto, vem no último ponto e vai prender com ponto baixo. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, a gente vai voltar a trabalhar aqueles lequezinhos, igual a gente fez na carreira do outro lado. Aqui eu vou fazer uma corrente, caso você queira fazer com 2, você pode estar fazendo. Eu vou pular essa primeira carreira de bloquinhos, eu vou vir na segunda carreira aqui de blocos, pegando por debaixo do ponto alto e vou estar iniciando aqui, trabalhando o leque. O leque, ele será de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Só que para descer, a gente vai fazer de forma diferente. Para descer agora, eu vou estar pulando aqui, ó, um bloquinho. Então, eu faço uma corrente, pulo um bloquinho, no próximo eu trabalho um ponto alto. Vai ficar dessa forma aqui. Agora que eu trabalhei o ponto alto, eu vou fazer uma corrente, e aí eu vou no bloquinho seguinte, e nele eu vou estar fazendo o lequezinho. Trabalhando 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos no mesmo bloquinho de espacinho. Vai ficar assim. Para fazer o próximo ponto alto agora, eu vou estar pulando um bloco de intervalo. Então, eu faço uma corrente, pulo um bloco, no próximo, um ponto alto. Vai ficar assim. Faço uma corrente. Aqui, agora, eu vou no bloquinho seguinte, sempre pegando apenas no primeiro ponto aqui do bloquinho. Trabalho 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos aqui no mesmo pontinho de base. Vai ficar assim. Vou fazer para ninguém ficar com dúvidas, tá? Mas é igualzinho dos dois lados. Trabalho uma corrente, eu vou pular um bloquinho. No próximo, eu vou estar fazendo um ponto alto. Faço uma corrente, no próximo, eu vou trabalhar aqui, então, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos no mesmo pontinho. Faço uma corrente e vai ficando dessa forma aqui. Agora, pessoal, a gente vai fazer o ponto alto. Para fazer o ponto alto aqui agora, eu vou pular um bloquinho. Eu vou vir aqui nessa primeira carreira aqui que a gente fez com outra cor e vou estar fazendo um ponto alto. Uma corrente. No bloquinho seguinte, eu vou fazer o leque. Trabalho 2 pontos altos,
uma correntinha, 2 pontos altos no mesmo pontinho aqui. Então, já tô finalizando o lequezinho. Aí, faço uma corrente, vai ficando assim. Pulo um bloquinho, no próximo ponto alto. Uma corrente, no bloquinho seguinte, vou fazer o lequezinho. Trabalhando 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Faço uma correntinha. Agora, eu vou pular um bloquinho. No próximo, eu vou estar fazendo um ponto alto. Então, aqui, onde a gente fez aqui essa carreira aqui de detalhe, a gente trabalha o ponto alto no segundo pontinho aqui, na segunda carreira, tá vendo? Dessa forma. Aí, aqui eu faço uma corrente, no próximo bloquinho, vou fazer o leque. Então, para descer, a gente pula para fazer o ponto alto. Então, eu trabalho uma corrente e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Faço uma corrente, pulo um bloquinho. Aí, no próximo, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente. No próximo, que é o penúltimo, eu vou estar fazendo o lequezinho, trabalhando 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos aqui no mesmo espacinho. E para estar finalizando aqui essa parte, eu vou laçar o fio, venho aqui, então, na correntinha equivalente ao primeiro ponto aqui, trabalho um ponto alto para estar finalizando a carreira. Então, aqui eu já posso puxar um pedaço maior de fio e eu já posso cortar, porque essa parte do fundo vai ficar assim. Eu vou cortar aqui e vou colocar a capa no botijão para mostrar para vocês como que tá ficando. Bom, gente, terminamos a primeira parte aqui, então, do acabamento. Vamos fazer, então, nessa parte, onde fez aquele ponto baixo, para dar um detalhe aqui, ó, para descer na capa do botijão. Aqui, para dar certo aqui o nosso detalhe, para ficar do lado direito tudo bem bonitinho, eu não vou começar aqui, ó, do lado direito para o esquerdo. Eu vou estar virando aqui a minha capa. Virei aqui a capa, pessoal, eu vou começar aqui, ó. Dessa forma, para que o ponto fique melhor. Então, eu vou dar uma viradinha aqui para a capa ficar do jeito certo de iniciar. Vou fazer a laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou estar prendendo aqui na minha agulha. Prendi aqui na minha agulha, pessoal, a gente vai começar aqui, pessoal, fazendo um cordão de correntinhas. Então, eu vou iniciar com 40 correntes. Vou fazer as 40 correntes aqui e já volto. Bom, já fiz as 40 correntinhas. Eu vou estar prendendo aqui, pessoal, onde a gente tem aquele ponto baixo que a gente ficou com o da vez, a gente tem 2 alcinhas aqui, certo? Eu vou estar pegando nas 2 alcinhas para que o ponto fique bem firme. E aqui eu vou estar iniciando prendendo com um ponto baixo. Então, vou buscar minha laçadinha, prendo com ponto baixo, ficando dessa forma aqui, ó. Caso você não queira iniciar prendendo com ponto baixo aqui, você pode estar pegando nessa alcinha aqui do ponto baixo, para ficar tudo na mesma direção. Só que aqui, depois que a gente prendeu com ponto baixo, a gente vai pegar essa alcinha aqui e vai passar aqui de baixo, tá? Então, não tem problema a gente prender aqui dessa forma. Agora, a gente vai fazer 3 correntes, vai laçar o fio, vai pegar nessas 2 alcinhas e vai estar fazendo um ponto alto. Aqui eu vou estar pulando, pessoal, 2 pontos baixos de base. Eu vou pegar nas 2 alcinhas aqui, para que o ponto fique firme, e vou prender com ponto baixo. Vai ficar assim. Como eu expliquei para vocês, essa alcinha aqui agora, a gente vai passar ela por debaixo do detalhezinho que a gente tem de biquinho aqui de acabamento, que já tá pronto. Aí, vai ficar assim, ó. Então, você pode prender com ponto baixo ali, que depois a gente vai estar amarrando e vai ficar o detalhezinho dessa forma, do lado direito da peça. E aqui a gente continua fazendo 3 correntes, pega nas 2 alcinhas, trabalha um ponto alto. Feito o ponto alto, você vai pular 2 pontos de base. Vai pular 2 pontos, no terceiro ponto você vai estar prendendo com o ponto baixo. Aí, você segue assim até chegar no final, seguindo essa mesma repetição. Fez o biquinho aqui. Toda vez que você finalizar o biquinho, você vai pular 2 pontos baixos,
No terceiro, pegando nas duas alcinhas para que o ponto fique firme, você vai prender com ponto baixo. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver chegando ali do outro lado, retorno novamente com vocês. Bom, gente, já deu uma mega adiantada. Caso você ache que vai embabadar sempre pulando com 2 pontos, você pode intercalar. Em um você pula 2, no outro 3. 2 pula 3, tá? Você pode ir intercalando. Aqui no final, para o meu dar certo, eu vou pular 3 no penúltimo. 1, 2, 3. Aí depois eu vou fazer as 3 correntes. Vou laçar o fio, vou pegar nas duas alcinhas e já vou vir para o meu último ponto. Então, caso você queira fazer intercalando, você pode estar fazendo, tá? Eu trabalhei uma capa em que eu fui intercalando 3 e 2 e deu super certo também. Então, aqui a gente vai buscar o fio e vai estar prendendo com ponto baixo. E para finalizar, vamos trabalhar as 40 correntinhas para ficar igual dos dois lados, para a gente ter o cordão de amarrar. Bom, gente, finalizei as 40 correntes, eu já posso puxar um pedaço maior de fio, já posso estar cortando. Aqui a gente vai fazer um nozinho para não ter perigo de desmanchar aqui essa pontinha. E agora a gente vai fazer igual eu mostrei para vocês do outro lado, a gente tá com o barbante assim, a gente tem um biquinho de acabamento, tá vendo? Então, eu vou passar por debaixo aqui desse biquinho, igual eu fiz do outro lado, para ficar com o biquinho assim em evidência. Quando a gente amarrar, vai ficar com o biquinho aqui dessa forma, tá vendo? Então, apenas passei por debaixo do bico que já tava aqui do acabamento. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar um outro detalhe aqui também, para dar aqui acabamento no nosso trabalho. Nessa carreira aqui que a gente tem de pontos fechados, eu vou vir na quinta carreira. A gente fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou trabalhar nessa quinta carreirinha aqui. Eu vou fazer 2 cordões para que aqui no meio eu vou amarrar fazendo um lacinho. Caso você não queira fazer com lacinho, quiser fazer apenas o cordãozinho aqui para ficar um detalhe e amarrar, você vai trabalhar um cordão com aproximadamente umas 250 correntinhas. Como aqui no meu eu vou fazer 2 para fazer o lacinho, eu vou trabalhar 2 cordões com 140 em cada um. Então, eu vou fazer a laçadinha inicial, vou fazer 140 correntes, vou cortar e vou fazer o segundo. Então, vão ser 2 cordões de 140. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Bom, gente, deu uma grande adiantada. Trabalhei o primeiro cordão com 140 correntinhas. Estou finalizando o segundo cordão com 140. Então, puxa aqui o pedaço maior de fio, já posso cortar. Lembrando que se você quiser fazer um cordão inteiriço, para não fazer a laçada aqui na frente, você pode estar fazendo também. Bom, gente, já deu o nozinho ali, finalizei os 2 cordões. Vou pegar o primeiro cordão. Lembra que eu falei pra vocês aqui que eu ia trabalhar na quinta carreirinha? Então, aqui na quinta carreira, eu vou pegar a minha argolinha aqui, meu cordão de correntinhas com as correntes do lado direito. Vou vir aqui na quinta carreira, deixando 2 carreiras aqui fechadas. Pra começar, eu vou passar por debaixo da primeira carreira de ponto alto. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui, eu vou deixar um pedaço maior de fio para poder fazer aqui o cordão de amarrar atrás. Então, aproximadamente do tamanho aqui do outro cordão que a gente já tem nessa parte de cima. A partir de agora, eu vou fazer o seguinte, coloco aqui, sempre do lado direito as correntinhas, vou passar por cima de 2 pontos, por baixo de 2. Então, vou passar por cima desses 2 e agora por debaixo desses 2 aqui, tá vendo? Então, se você quiser com a agulha de crochê, por exemplo, subir 2 pontos para estar fazendo, não tem necessidade. É só caso você queira fazer assim para ficar mais fácil. Eu não vou utilizar a agulha, vou passar só assim, ó, por baixo de 2, por cima de 2. Lembrando de arrumar aqui suas correntinhas para que fique aqui do lado direito. A gente vai trabalhar dessa forma até chegar na metade da capa do botijão.
Então, eu vou passar por cima dos próximos 2 pontos, por debaixo dos próximos 2, arrumando aqui sempre as correntes para ficar dessa forma aqui do lado direito. Então, vou dar uma pequena adiantadinha aqui, passando sempre por cima de 2, por debaixo dos próximos 2 pontos. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada. Como que você vai saber, então, como vai chegar no meio? Aqui a gente tem a parte de cima aqui do tampo do botijão. A gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O conjuntinho de número 9, ele é o meio da capa do botijão. Vai ficar 8 de um lado, 8 do outro. Então, quando chegar na direção do 9º ponto, você deixa o cordão assim pra gente poder tá amarrando depois. E agora, eu vou estar pegando o outro cordão, vou estar virando a minha capa para facilitar aqui a execução, para passar aqui os próximos pontos. Vou vir da mesma forma que eu expliquei para vocês anteriormente. Na 5ª carreira, deixando 2 carreirinhas aqui, eu vou passar primeiro por debaixo aqui, ó, do primeiro ponto, um pontinho aqui apenas. Vou colocar o cordão do lado direito e agora eu vou sempre passar por cima de 2, por baixo de 2, até chegar na direção onde tá o nosso próximo cordãozinho aqui. Aí, você deixa uma pontinha maior deste lado também, para poder estar amarrando do mesmo tamanho aproximadamente do outro cordão que está acima. E você continua passando aqui, sempre por cima de 2, por baixo de 2. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Gente, eu já dei uma grande adiantada aqui, então. No meio aqui, então, vai ficar essas 2 pontinhas. O meu ficou sobrando 4 pontinhos. Dá na direção daquele bloquinho, que é o 9º ponto que eu expliquei pra vocês aqui, ó, dessa parte de cima. E aqui a gente já pode fazer a laçadinha, porque aqui é apenas um enfeite. Então, eu vou amarrar aqui, vou fazer uma laçadinha. E aí, eu vou estar colocando no botijão pra vocês verem como é que ficou, tá bom? Então, aqui é só você fazer o lacinho. E eu vou colocar lá no botijão para vocês verem melhor como é que tá ficando a nossa capa. Bom, pessoal, você pode estar utilizando sua capa dessa forma aqui, que ela também já tá pronta. A gente vai fazer só um cordãozinho na parte de trás e em cima, caso você quiser também. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer um cordãozinho na parte de cima também. Como sugestão, eu vou estar utilizando a flor de aplicação, a Flor Bela. O passo a passo da flor já está disponível aqui no nosso canal. Então, vou estar colocando aqui a flor, vou colocar uns marcadores para facilitar, para mostrar para vocês e já volto. Bom, gente, eu utilizei 4 marcadores só para fixar a minha flor ali, para estar facilitando na hora da colagem da flor, tá? Então, aqui, se você quiser utilizar mais, você pode estar utilizando. Eu vou utilizar a técnica de colagem de fio de seda, mas caso você queira colar ou costurar normal, você pode estar costurando também. No meu aqui eu vou utilizar apenas a técnica do fio de seda, mas se você quiser colar todo o meio aqui, ó, para não sair do lugar, para depois você fazer o restante da colagem com o fio de seda, você pode estar fazendo também que vai dar certo. Então, eu vou estar retirando a capa do botijão para mostrar para vocês a nossa colagem. Bom, pessoal, retirei então lá do botijão de gás.
Como a gente tem 12 detalhes de ponto chevron, vai ficar 6 detalhes para um lado, 6 detalhes do outro. Então, eu coloquei uma folhinha aqui, ó, para ser no 6º ponto chevron e uma para ser no 7º, tá vendo? Para ficar no meio aqui do nosso trabalho. E aí, pessoal, vou estar utilizando o fio de seda. Vou usar 2 perninhas, então, eu cortei um pedaço bem maior de fio. Vou dobrar ele aqui e vou estar utilizando 2 pernas de fio. Aí, aqui é o seguinte, a gente vai precisar de um isqueiro e de uma vela. Aqui, então, eu vou acender. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é pra gente não se queimar. Pra que eu utilizei, gente, os marcadores? Pra que a minha flor não saia do lugar. Então, primeiro eu vou estar colando esses da parte de cima, depois eu vou estar colando os da parte de baixo. Só que depois que eu colar esse daqui de cima, eu vou colar todo o meio da minha flor. Lembrando que a gente tem que fazer a colagem apenas onde tem os pontos altos aqui no nosso trabalho, tá? Então, primeiro eu vou fazer aqui onde é mais fácil, onde tá melhor pra mim poder ver. Então, vou lá, queimo rapidamente, venho aqui e já pressiono. Você tem que fazer isso rápido, porque senão vai ficar pregado lá a ponta do fio. Então, você vem aqui rapidamente, pregou. Quanto mais você fizer isso aqui, mais bem colado vai ficar o seu trabalho. Então, primeiro eu vou colar umas folhinhas, depois eu vou estar colando o meio. Fica bem coladinho, tá vendo? Fica um trabalho bem bacana. Aqui também eu vou estar colocando, pressionando aqui essa pontinha. Então, vou lá no fogo, rapidamente pressiono aqui, ó, tá vendo? Se você quiser colar a sua pétala um pouquinho também, você pode estar pressionando assim, que vai ficar tudo bem coladinho. Então, eu vou estar retirando aqui alguns marcadores agora, pra estar fazendo o restante dessa colagem. Eu vou colar aqui minha flor bem coladinha, pra gente depois fazer as outras finalizações, tá bom? Bom, pessoal, já colei aqui um pouco as folhinhas dessa parte de cima. Agora, como eu expliquei pra vocês, a gente tem que colar todo esse meio da flor também. Então, retirei aqueles marcadores que estavam marcando ali pra não sair fora do lugar. E se você tiver cola, facilita aqui nessa parte, porque aí a flor não vai sair do lugar também. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou estar fazendo essa colagem em toda essa parte da flor também. E essa colagem é bom que ela não solta quando lava. Então, a gente vai lá no fogo, muito cuidado para você não se queimar. Você tem que tirar rápido, porque senão o barbante vai ficar pregado ali. Coloca no fogo, queimou, pressiona aqui a sua florzinha. Sempre onde tem os pontos altos para não mostrar do lado direito do trabalho. Então, aqui o meu tá soltando, eu vou unir essas pontas novamente para não ter o perigo da gente queimar ali. Então, vou lá no fogo, coloco, queimou, pressionei. Quanto mais pressionado você também pressionar a sua colagem, melhor vai ficar aqui, tá? Então, vou acabar aqui a colagem e já volto. Bom, gente, agora que eu já fiz toda a colagem da nossa florzinha aqui, você pode colar da forma que você preferir. Lembrando, quanto mais você colar, melhor vai ficar o seu trabalho. Aqui eu colei alguns picozinhos, algumas pétalas de flor aqui também. Tem que colar todo o meio da nossa florzinha. Aqui a gente vai trabalhar alguns cordões para estar finalizando aqui o acabamento da nossa peça. Então, eu vou vir nessa parte da lateral. E aqui a gente tem aqueles pontos altos e leque, certo? Eu vou estar fazendo um cordão apenas na direção do ponto alto, onde tem um encontro aqui de uma cor a outra, tá vendo? Então, eu vou fazer neste pontinho aqui. Você pode fazer em qualquer um de sua preferência. Aqui, então, eu vou estar fazendo a laçadinha inicial. Vou prender na agulha. Vou vir aqui, então, no ponto alto e vou estar fazendo um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar um cordão com 40 correntinhas desse lado.
Bom, finalizei 40 correntinhas. Se você preferir, pode fazer só 35. Puxa um pedaço maior de fio, já posso cortar aqui. Dei o nozinho e aqui a gente vai embutir esse pedacinho de fio que ficou passando aqui entre o ponto alto. O mesmo a gente vai fazer do outro lado da mesma direção. Então, eu vou estar virando aqui a minha capa. Na mesma direção daquele ponto alto que eu trabalhei aqui, ó, onde a gente tem um encontro de uma cor a outra, eu vou estar fazendo 40 correntinhas. Então, eu vou virar aqui de forma que dá pra fazer. Então, eu vou trabalhar nesse ponto alto aqui, que é da mesma direção do outro. Vou vir no ponto alto, vou fazer um ponto baixo e vou trabalhar 40 correntinhas. Finalizado 40 correntinhas, já posso puxar um pedaço maior de fio e já posso cortar. Como a nossa capa, ela ficou bem próxima aqui uma parte da outra, eu não vou estar fazendo mais cordões. Se você quiser trabalhar mais 2 cordõezinhos aqui, você pode estar colocando. Agora, eu vou estar embutindo essas pontinhas de fio aqui e vou estar fazendo um outro cordãozinho na parte de cima para continuar dando um acabamento aqui no nosso trabalho. Bom, gente, embuti a pontinha de fio que ficou ali. Agora, a gente vai fazer um cordãozinho nessa parte aqui, ó, que fica na parte de cima da tampa do botijão. Aqui não é necessário. Eu vou fazer aqui, mas esse é um detalhe opcional. Aqui, então, a gente vai fazer da seguinte forma. Vou fazer a laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, vou estar prendendo aqui na agulha. Eu vou estar pegando, pessoal, onde a gente tem aquele ponto baixo, que a gente vem aqui, ó, nesse detalhe da parte de cima, nessa primeira carreira de ponto alto, eu vou virar pro lado avesso e vou estar pegando nas 2 alcinhas de trás, que é da mesma cor do ponto baixo que a gente fez. Então, vou pegar aqui em uma alcinha, vou pegar em 2 para que o ponto fique bem firme. Aí, eu vou buscar o fio, vou prender aqui com ponto baixo. Após prender com ponto baixo, vamos fazer, então, 40 correntinhas. Essa parte de cima, como o lacinho não precisa ser grande, você pode trabalhar apenas 35 aqui. Então, eu vou fazer 35 e já volto. Finalizada 35 correntes, eu já posso puxar um pedaço maior de fio, posso cortar. Mesmo que eu fiz deste lado, eu vou fazer do outro também, na mesma direção, pra gente poder estar amarrando e fazendo um lacinho. Então, eu vou dar uma viradinha aqui na capa. Vou pegar na mesma direção que eu expliquei pra vocês, onde a gente tem um ponto baixo nessa primeira carreira aqui de pontos fechados. Aí, a gente faz a laçada inicial, prende a laçada aqui na agulha, deixando um pedaço maior de fio pra poder fazer o acabamento depois. Vou pegar nessas 2 alcinhas que fica aqui na parte de trás, na direção daquele ponto baixo. Vou buscar o fio e vou trabalhar aqui 35 correntinhas desse lado também. Já fiz aqui, então, 35 correntinhas. Vou puxar um pedaço maior de fio, vou cortar. Agora, é só embutir as pontinhas de linha que ficaram, que a nossa capa já ficou aqui, então, finalizada. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez essa peça e gostou, eu peço, por favor, para você deixar o seu joinha, para ajudar a professora aqui, e o seu comentário. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!